A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar batendo um papo com os irmãos, né, como eu havia prometido, em trazer uma série de estudos não exaustivos, né? Mas uma coisa assim simples para o entendimento dos irmãos sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E por que me veio esse intuito de fazer, eu não vou chamar de estudo, eu vou chamar de bate-papo. Porque alguns amigos e irmãos, vez ou outra, têm nos perguntado sobre alguns pontos doutrinários da nossa denominação. Haja em vista que a cada esquina tem surgindo uma igreja pentecostal ou neopentecostal, e cada uma tem trazido um modo diferente de interpretar determinadas doutrinas basilares da nossa fé. Então, para tentar ajudar esses irmãos, eu resolvi fazer pequenos vídeos, para também não ser cansativo, para orientar alguns irmãos. Muitos de vocês aqui no grupo dominam, né, o assunto no qual nós vamos estar conversando a partir de hoje. Muitos de vocês são professores, né? Mas a intenção aqui é ajudar aqueles que ainda têm um pouco de dificuldade de compreender determinados assuntos à luz da palavra de Deus, e principalmente aqueles irmãos que têm saído do discipulado agora há pouco, né? E nós vamos, irmãos, além de usar a declaração de fé da Assembleia de Deus, vamos usar como subsídio, né, o comentário e a lição do terceiro trimestre do ano de 2017, comentada pelo pastor Ezequias Soares. E também vamos usar do mesmo pastor esse livro, né, Credos e Confissões de Fé. Os irmãos que tiverem esse material e quiserem acompanhar, será muito proveitoso para nós. Aqueles que não tiverem, é só mandar um likezinho ali no nosso WhatsApp, que nós vamos estar enviando todo esse material em PDF para vocês. Então, irmãos, para começar, eu gostaria de trazer alguns versículos da palavra de Deus para poder embasar o nosso pensamento com relação a isso. E eu convido aos irmãos para abrirem a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Eu vou estar lendo na versão Almeida atualizada, que é o texto que eu uso, e diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Meus irmãos, o termo declaração de fé não é um termo novo, não é uma palavra que surgiu agora. Desde o início da igreja,
Nós podemos ver isso nas cartas paulinas, podemos ver isso no livro de Atos, podemos ver na carta de Pedro, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, enfim, no Novo Testamento, de que a igreja ela teve vários desafios. E um desses desafios era lidar com os grupos sectários, né? Os chamados seitas da época. E a maioria dessas seitas, do primeiro, segundo, terceiro e quarto século, algumas delas se diziam cristãs, mas tinham uma forma de interpretação da palavra de Deus não ortodoxa. E muitos dos líderes dessa seita, ou desses grupos sectários, desses grupos ideológicos, traziam uma explicação, traziam uma visão da doutrina bíblica muito conturbada. E isso causou na igreja primitiva e na igreja dos primeiros séculos divisões, dúvidas, né? E os pais da igreja, eles resolveram juntar-se e sistematizar as doutrinas bíblicas para combater essas seitas. No Antigo Testamento, quando nós vemos o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos que ele escreveu 3 epístolas para combater uma ideologia chamada gnosticismo. São elas as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e a epístola de Tito, escrita a Tito, né? Jovens pastores que foram discípulos do apóstolo Paulo e que estavam passando nas suas igrejas por esse tipo de influência gnóstica e também influência judaizante. Nós podemos ver que ali, em Atos capítulo 15, onde houve o primeiro concílio da igreja, né, o concílio de Jerusalém, foram ali por Tiago, irmão de Jesus, Pedro, Paulo e outros que estavam ali naquela ocasião, um debate sobre o que os cristãos deveriam observar ou guardar com relação à palavra de Deus ou não, né? Alguns irmãos insistiam que os novos convertidos, né, os gentios que haviam aceitado a fé, deveriam observar dias específicos, abster-se de alimentos e alguns rituais que eram da tradição judaica. E aquele concílio ali, ele veio para trazer uma nova visão sobre a graça, né, sobre o evangelho, sobre as boas novas. E no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos que se passaram, muitas ideias surgiram, muitos pensamentos surgiram, trazendo ideias, né? Como eu já havia citado, o gnosticismo, né? Esse que era um movimento que acreditava que a salvação era dada pelo conhecimento místico e não pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele foi uma ideologia que foi muito influente na cidade de Éfeso, por exemplo, naquele período. Tivemos também o movimento dos ebionitas, né, que pregava a pobreza, né, que negavam a deidade de Jesus Cristo, que negavam o nascimento virginal de Jesus Cristo e que guardavam ainda alguns rituais judaicos, né? Tivemos o monarquianismo, tivemos o arianismo e tantas outras ideias e ideologias que não condiziam com as doutrinas bíblicas ortodoxas. Então os irmãos ali resolveram criar, sistematizar aquilo que a igreja cria, né? E no decorrer da história, nós tivemos algumas confissões de fé, alguns credos, né,
que foram um dos principais foi o credo apostólico, o credo niceno, o credo da Calcedônia, o credo atanasiano. Cada um desses credos eles vinham combatendo, por exemplo, a doutrina que negava a Trindade, né? Visões que negavam a Trindade, visões que negavam a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus Cristo, visões que negavam a encarnação literal de Jesus Cristo, né? Enfim, tantas outras ideias, né, que os pais da igreja precisaram combater. Na época da Reforma, né, Lutero ele redigiu aquelas 95 teses da igreja, que não deixa de ser um modelo do credo, né, daquilo que se cria, né? E um dos seus seguidores, que me falha a memória agora o nome dele, ele pegou aquilo que Lutero havia interpretado como doutrina bíblica e criou o credo de Augsburgo, né? E de lá para cá tivemos tantos outros, tivemos a Confissão de Westminster, que é um dos maiores documentos da Igreja Reformada hoje em dia. E trazendo isso para a nossa visão pentecostal carismática, nós podemos ver que também foi ensinado no decorrer da história da Igreja Pentecostal, precisamente falando na Igreja Assembleia de Deus, que nasceu ali naquele movimento da Rua Azusa, como os irmãos sabem, né? Que foi uns irmãos que saíram do movimento dos irmãos Playman, né? O movimento da santidade, que foi um movimento muito forte nos Estados Unidos, né? Na década de 1910, por aí eu não lembro bem a data, porém os irmãos conhecem a história da Assembleia de Deus. Então, sempre teve dentro da nossa igreja o ensino das doutrinas basilares da nossa fé. Sobre Deus, sobre a divindade de Jesus, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a antropologia humana, né? Se o homem é dicotômico, tricotômico, sobre o que acontece com o homem quando morre com Cristo, quando morre sem Cristo, sobre a mecânica da salvação, né? Sobre o sinergismo, o monergismo, predestinação, livre-arbítrio, sobre a escatologia. Então, tudo isso a nossa igreja ela sempre ensinou, mas nós não tínhamos um documento específico, um documento oficial mostrando quais eram, apesar de todos os irmãos conhecerem um pouco da doutrina da igreja, mas não temos um documento oficial que pudesse ser mostrado assim, é isso aqui que a gente crê. Né? Porque hoje você pode ir numa esquina e ter uma Assembleia de Deus do Ministério fulano de tal. Aí ali, algumas coisas que nós observamos lá, eles já não observam. Por exemplo, alguns não têm a visão de salvação armínio-wesleyana, mas têm uma visão puxada mais para o lado reformado. Às vezes uma igreja que se diz pentecostal crê nos dons pentecostais, nos dons carismáticos, perdão, mas defende uma salvação pelagiana. Então, tudo isso mostrou a necessidade de se ter esse documento. E a CGADB juntou pastores do Brasil inteiro, não é? E em 2016 e 2017, né, passaram aí um ano e meio mais ou menos, debatendo, discutindo, observando à luz da palavra de Deus aquilo que seria para nós a nossa declaração de fé. E o resultado dessa reunião, desse concílio, podemos dizer assim, resultou em 16 pontos da nossa declaração de fé, que são eles aqui. Deixa eu ler aqui para vocês, porque não dá para confiar na mente, né? O primeiro ponto do nosso credo, né,
Sim, irmãos, e eu esqueci de dizer que credo significa, é uma palavra que vem do latim que significa cremos, né? É uma palavra que, segundo o próprio pastor Ezequiel Soares, no seu livro Credo e Confissão de Fé, ele define como interpretação precisas e autorizadas das Escrituras. São documentos que têm por objetivo sistematizar as doutrinas cristãs, né? Também chamado regra de fé. Então, no nosso cremos, o que é que a Assembleia de Deus hoje defende como doutrina bíblica? Eu não estou falando como usos e costumes, tá, irmãos? Como doutrina bíblica. Defende a inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada como única regra de fé infalível para todo o cristão. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos no Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção do seu nascimento virginal, e em sua morte vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal entre os mortos, e em sua ascensão aos céus como Salvador do mundo. Nós cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, consubstanciada com o Pai, o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado. No ponto 5, diz que nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus. No ponto 6, diz que cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em água, uma só vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo. Cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras nos mostram, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Irmãos, isso aqui é um ponto importante que nós vamos falar futuramente. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receber recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. E, por fim, cremos também que o casamento foi instituído por Deus, ratificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre homem e mulher, nascido macho e fêmea. Então, esse é um resumo aqui dos 16 pontos da nossa declaração de fé, né, que nós vamos estar estudando nesses próximos dias, e eu conto com a oração dos irmãos. E também, irmãos, nós vamos, em algum momento, juntar os irmãos para fazermos uma live de, no máximo, 30 minutos, para podermos conversar e discutir sobre cada tema abordado desse nosso estudo. Eu peço com a oração dos irmãos pela minha vida, pela vida da minha família, para que o Senhor também nos ilumine na direção desse bate-papo, né? Como eu não quero chamar de estudo, e que os irmãos estão com liberdade para, lá no grupo de WhatsApp, mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, e até mesmo para me corrigir se por algum momento eu falar alguma coisa que não condiz com a história. Amém, irmão? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.